Boa noite a todos, boa noite Wilson, boa noite Natasha. Vamos começar hoje, né, a nossa aula, que na verdade é uma vista de provas da nossa avaliação, que tivemos a oportunidade de fazer, a avaliação do primeiro bimestre, tá? Essa vai ser a oportunidade de a gente falar um pouco sobre as questões que vocês resolveram. No geral, a avaliação do primeiro bimestre foi muito boa, as notas foram excelentes, parabéns a todos vocês que demonstraram que aprenderam, né, e que dedicaram, estudaram, aqueles que, de alguma forma, participaram das nossas aulas e tiveram também, fizeram uma revisão dos conteúdos, saiu muito bem. Então, quero aqui, já desde já, parabenizar a todos pela excelente prova que foi feita. E vamos conversar sobre as questões hoje, para logo em seguida eu possa lançar as notas no sistema do Univale, para que nós fechemos o primeiro bimestre do ano 2020. Perfeito? Muito bom, seja bem-vindo, Éder, boa noite. Edith Valadares, boa noite, seja bem-vinda. O Éder também já está por aqui. Dentro de instante, nós iniciaremos a nossa revisão não, vista da avaliação do primeiro bimestre, tá? Boa noite, Éder Guilherme. Eu quero que, durante essa vista, qualquer dúvida de vocês, nós estamos aqui para sanar, tá? E você tem como, lá no Ava Mundo, você tem como verificar a sua correção, tá? Já está liberado, você pode verificar todas as questões que você acertou ou que, porventura, você não acertou, tá? Está liberado lá no sistema. Mas aqui nós vamos repassar uma por uma das questões, discutindo os aspectos legais e a fundamentação da resposta que se esperava por parte do aluno. Perfeito? Portanto, nós vamos fazer essa avaliação e eu quero que, se porventura você tiver alguma dúvida, coloque essa dúvida para que nós possamos esclarecer, tá? Não se acanhe, aqui nós estamos para que a gente aprenda o máximo possível, aquilo que eu disse para vocês, no início do nosso curso, né? No início das nossas aulas. A disciplina de ética geral e profissional, ela não tem só importância na nossa formação acadêmica e intelectual, mas ela tem um peso significativo na avaliação da OAB, na prova da OAB, no exame da OAB, para aqueles que pretendem se inscrever na ordem para advogar, né? Então, se você conseguir gabaritar as 8 questões que compõem o exame de ordem na primeira fase, você já tem um bom índice para começar, né? Mas o mais importante é essa formação que a ética vai nos propiciar. Perfeito? São 20 horas e 48 minutos, mas vamos começar então com a primeira questão da nossa avaliação. Betânia Suzana, boa noite e seja bem-vinda. Eu quero alertar vocês que a nossa avaliação, lá na plataforma AVA, ela embaralha as questões. Então, muitas vezes, a mesma questão que você, alternativa que você respondeu, não coincide com a do seu colega, tá? Mas eu vou... a questão é a mesma, só muda, às vezes, a alternativa, tá? Mas a gente vai falar sobre a resposta correta de cada uma delas. Prontos? Podemos começar? Ok? Vamos lá? Vocês estão ouvindo bem? O som está chegando bem? Maravilha, né, Wilson? Muito obrigado. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela tratava do seguinte tema. Com relação a questão envolvia, né, o exercício da advocacia. Então, olha o que dizia essa questão. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal
angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contatar um cliente no estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades do estado Y com determinação restritiva ao exercício profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da Advocacia, é para você marcar a resposta correta, a alternativa correta. E das 4 alternativas que nós temos aqui, a alternativa que vai atender a essa questão é a última alternativa, a alternativa D, para alguns aí. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Lembre vocês, quando a gente falava da inscrição do advogado, você tem a inscrição principal e a inscrição secundária ou suplementar. Tá? A sua inscrição principal, ela tem validade em todo o território nacional. E é uma garantia do artigo 7º, inciso 1. Está lá, do nosso estatuto. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, quando você se inscreve na OAB, você está autorizado a exercer a sua atividade de advogado ou advogada em todo o Brasil, em todo o território nacional. A única exigência que nós temos, aí eu quero que vocês vão se lembrar, é que se eu exercer com habitualidade em outro estado, eu tenho que fazer a minha inscrição suplementar. Mas o que é essa habitualidade? Quem se lembra? É quando você atuar em mais de 5 processos por ano. Então, você pode ser inscrito aqui na seccional da OAB de Mato Grosso e advogar em Rondônia, em Tocantins, em Goiás, em Mato Grosso do Sul, desde que não exceda as mais de 5 processos por ano. Se exceder, aí você tem que fazer a carteirinha suplementar, a sua inscrição suplementar, tá? Mas a resposta correta dessa questão é: o advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Está lá no artigo 7º, que trata dos direitos do advogado. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a esta questão? É o momento de nós discutirmos. Essa é uma questão, né, relativamente fácil, que todos, com certeza, acertaram. Perfeito? Nós já tínhamos discutido ela em sala, né? Foi muito tranquilo isso aí. O Wilson está dizendo que não tem nenhuma dúvida. Natasha, tem alguma dúvida? Não, né? Natasha também não. O Ed Guilherme, está todo mundo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. Então, vamos avançar um pouco mais, tá? Então, a primeira questão, sem nenhum problema. Todos mataram com certeza. Vamos ver a segunda questão? Essa é uma questão interessante. Essa questão, ela trata das incompatibilidades na advocacia, dos impedimentos e incompatibilidades. Vamos lá. José, policial militar da ativa, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhá-lo nos estudos. Presta exame vestibular e matricula-se em outra instituição de ensino, também no curso de Direito. Ambos alcançam o período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense. José, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses nas horas de folga, vez que continua na ativa, agora como coronel da Polícia Militar, requer o seu ingresso no quadro de estagiário da OAB. A partir do caso apresentado, marque a afirmativa correta, né? Assinar na alternativa correta. Uma questão como essa, lembra vocês, ela vai tratar de incompatibilidades e impedimentos.
Perfeito? Então, você tem que analisar o caso. Observe que o problema coloca lá, que o José é policial militar da ativa. Ele continua na ativa, exercendo atividade militar. Né? Na historinha, ele resolve acompanhar o filho, que já está fazendo direito, e chega aquele momento lá, vocês vão chegar nesse momento também, no 7º semestre, que vocês vão ter que fazer o estágio. E o José também quer fazer o estágio. A pergunta é se ele pode inscrever-se nos quadros de estagiário da OAB. O que vocês acham? Será que pode, ele sendo militar da ativa? E aí aparecem as várias questões. A Natasha respondeu, né, Natasha? Não pode. É a segunda alternativa ali, a alternativa B que é a correta. Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados, nem no quadro de estagiários. Ele não pode. Então, essa vedação está lá no artigo 9º. Para inscrição como estagiários é necessário, inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Aqueles incisos que trazem os requisitos para inscrição no AB. O inciso 5, que está em azul aqui, fala que você não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. E nós sabemos que o militar na ativa é incompatível. Portanto, ele não poderá se inscrever nem como estagiário nos quadros do OAB. Alternativa B, que é a resposta correta. Perfeito? Alguma dúvida com relação a essa questão? Parece-me que não tem nenhuma dificuldade, né? Eu estava observando, o segredo, gente, de qualquer prova, e aí passo até para vocês os exames de OAB, os concursos públicos, é ler com atenção o enunciado das questões. Às vezes, por causa de uma palavrinha, muda completamente o sentido. Muda completamente o sentido. Portanto, leia com atenção que você mata com tranquilidade. Perfeito? Então, questão 2, mas tranquilo, vocês, na sua grande maioria, acertaram sem nenhuma dificuldade. Se tiver alguma pergunta, é o momento sobre a questão 2. Ela trata, então, das incompatibilidades e impedimentos, tá? Traz um caso de um militar na ativa. O militar na ativa está completamente incompatível. Ele não pode se inscrever nem como estagiário nos quadros do OAB e nem tampouco advogar enquanto estiver na ativa. Perfeito? Vamos mais um pouquinho? Na questão 3. Olha essa aqui, gente. Essa tem a ver com os requisitos. Então, vamos ler com atenção o enunciado da questão. João, após aprovação em exame de ordem, apresenta os documentos exigidos para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Após sua regular inscrição, a instituição universitária que João informou ter cursado comunicou à OAB que não havia nos seus registros qualquer referência a ele. Ou seja, ele não tinha sido aluno dessa instituição. Em razão disso, foi instaurado um processo administrativo para apurar se o advogado havia efetivamente colado o grau. Após o devido processo legal, ficou confirmado que João efetivamente não lograra êxito no curso de Direito. Diante dessa narrativa, à luz do estatuto, né, da legislação aplicada aos advogados, para você marcar a resposta certa. A situação é simples. O João disse que fez Direito, fez o exame da ordem, passou e informou que havia cursado Direito na faculdade tal. Checado o documento, verificou-se que ele não fez Direito nessa faculdade. Era falsa aquela informação dele. Ele não tinha esse documento, né? Está lá nos requisitos do artigo 8º. Lembram que o inciso 2 do artigo 8º diz que é requisito
diploma ou certidão de graduação em direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. E ele não tinha esse diploma, nem tampouco a certidão de graduação. Era falsa dele. O que vai acontecer com ele? Ele não tem esse requisito. Será que ele vai ficar suspenso até apresentar a certidão de colação de grau? De forma nenhuma, né? Será que ele vai ser advertido só até regularizar? Não. Ele terá cancelado a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Alternativa C. Por que isso? Porque lá fala que a falta de um requisito qualquer torna nula a inscrição. Tá? Então, ele vai perder a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Artigo 8º, inciso 2. Ele não tem um requisito, que é o diploma ou a certidão de graduação. Também não vejo dificuldade. Alguém sentiu alguma dificuldade para responder essa questão? Eu não vi, assim, honestamente, nenhuma dificuldade com relação a ela. Né? Está muito claro. Se ele não tem um dos requisitos, tranquilamente, ele terá a sua inscrição cancelada. Os requisitos são obrigatórios, na verdade. Então, também não vi nenhuma dificuldade aqui. Tá? Acredito que vocês mataram com tranquilidade isso aí. Podemos ir adiante? Ou alguém tem alguma observação a fazer? Vamos adiante. A de número 4. Trata de sociedade de advogados. Essa questão aqui envolve aquela questão de sociedade de advogados, tá? Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ao enunciado. Deixa eu tomar uma água aqui. O clima hoje está bastante seco, né? A umidade do ar está baixa. Então vamos lá. Thaís é sócia de determinada sociedade de advogados com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. Então a doutora Thaís, ela é sócia de um escritório de advogados, uma sociedade de advogados, que tem a sede no Rio de Janeiro, mas abriu uma filial em São Paulo, tá? Seguindo. Ela, a Thaís, foi convidada a integrar cumulativamente e também como sócia os quadros de outra sociedade de advogados, esta com sede em São Paulo e sem filiais. Então a doutora Thaís foi chamada para ser sócia de um outro escritório em São Paulo. Ela já é sócia no Rio de Janeiro e o escritório que ela é sócia tem uma filial em São Paulo. Então vamos seguir. Ela aceitou o convite e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar na OAB de São Paulo, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. A questão é, será que ela agiu corretamente? Ela poderia fazer parte de uma outra sociedade de advogados em São Paulo? Se ela é sócia do Rio de Janeiro e o escritório dela tem filial em São Paulo? O que vocês acham? Ela agiu corretamente? Alguém tem... Não, né, Wilson? Não agiu, gente. A primeira alternativa, Thaís não agiu corretamente, pois é vedado, é proibido ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Onde está o fundamento? Está aqui, gente. Ó, o fundamento está aqui, ó. Artigo 15, parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade universal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade universal de advocacia. Aí vem, eu até sublinhei, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. O escritório que a Thaís é sócia em São Paulo tem uma filial, desculpe, no Rio de Janeiro, tem uma filial em São Paulo. Com isso, ela fica proibida de fazer parte de uma outra sociedade de advogados lá em São Paulo, por causa da filial do escritório dela. Ficou entendido?
Se o escritório dela, lá do Rio de Janeiro, não tivesse a filial em São Paulo, ela poderia. Mas se ele tem filial, não pode. Porque o artigo 15, parágrafo 4º, coloca lá, né? Com sede ou filial. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, porque se você não atentasse para o enunciado, né, que fala que o escritório do Rio de Janeiro tem filial em São Paulo, você erraria, né? Então tinha que prestar um pouquinho mais de atenção. Alguma dúvida sobre isso? Betânia, Natasha, Moeda Guilherme, Wilson. Tranquilo, né? Vocês estão vendo que a nossa avaliação para quem estudou foi... Eu vou contar para vocês aqui, essas questões todas foram retiradas do exame da OAB. Olha, se vocês tivessem feito o exame da OAB, vocês tinham matado essas questões todas. Pois é, Natasha. Sabe por que está fácil, Natasha? Porque vocês estudaram. Essas foram questões que caíram na OAB. Está lá, você pode procurar nas provas da OAB, você vai encontrar. Eu tirei diretamente lá. Vocês matariam com tranquilidade. Por isso que eu digo, estude, que nada é difícil. Mais uma questão. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Vocês notaram que eu fui dificultando, né? Começou bem facinho, aos pouquinhos ela foi ficando mais difícil. A número 5. O escritório Alfabeta e Gama Advogados Associados, especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão determinada por juiz criminal no âmbito de ação penal, em que diversos clientes do escritório figuravam como acusados. Olhe bem, quem figurava como acusado eram os clientes do escritório, tá? O magistrado fundamentou a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão, apontando a gravidade dos crimes atribuídos pelo Ministério Público aos acusados, clientes do escritório em questão. Tá? Então, a busca e apreensão não era dirigida contra os advogados, era contra os clientes do escritório, bem como a impossibilidade de obtenção por outros meios de prova dos crimes por eles praticados, pelos clientes, tá? Considerando o que dispõe as normas aplicáveis à hipótese, que é o nosso estatuto, né? Assinale a alternativa correta. Vamos começar. Alternativa A. A inviolabilidade de escritório de advocacia é absoluta, sendo ilegal e inconstitucional em qualquer hipótese a realização de medida de busca e apreensão em seu interior. Vocês acham que essa alternativa A estaria correta? Não. Né? A inviolabilidade não é absoluta. Porque nós sabemos que quando for o advogado que cometeu o delito, o juiz pode determinar a busca e apreensão. Né? Então, essa exclui. Segunda alternativa. A inviolabilidade de escritório de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver certeza que serão encontradas provas de crime praticado pelo cliente do advogado que ali trabalhe? Pode. Faz busca e apreensão para buscar prova contra o cliente do advogado? O que vocês acham? Com certeza não, né? Então, aí vem a terceira alternativa. Ela é a correta, tá assinalado. A letra C, né? A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade de prática de crime por parte de advogado que ali trabalhe, sendo, no entanto, vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado investigado quando os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação. Ok? Essa é a resposta correta. É lá no artigo 7º, inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho e sua correspondência, escrita eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Tá? Então, o escritório do advogado jamais pode sofrer uma busca e apreensão
para que se busque provas contra o cliente. Só é possível se for o advogado ou que cometeu os delitos, tá? Aí o juiz, o magistrado, pode determinar a busca e apreensão, observando todos aqueles critérios que nós já vimos, né? Tem que ter um representante da OAB, não pode pegar nada que envolva os clientes, só provas que envolvam o advogado que cometeu o delito, tá? Não pode estender em nenhum momento ao cliente. Então, a alternativa correta é a letra C. Essa era a que era um pouquinho mais difícil. O que vocês acham? Ok? Ficou tranquilo? Ficou entendido? É claro, não tem o que discutir, né? Está lá no inciso 2, artigo 7 dos direitos do advogado, que são os direitos e prerrogativas. Aquela aula que nós falamos sobre ela. Então, aí vamos para das objetivas, a última dela. Essa era muito fácil. Essa era para que todo mundo acertasse. Vamos lá ver? Um advogado é contratado por um cliente que está em viagem ao exterior, sem data de regresso, para representá-lo em processo de natureza civil em curso. O advogado, diante da urgência da atuação, requer o ingresso nos autos, postulando pela apresentação posterior do instrumento de mandato no prazo estatutário. Quanto ao referido prazo, assinale a alternativa correta. É aquela questão da procuração, mandato e subestabelecimento. Né? Nós falamos que para o advogado agir em nome do cliente, para ele peticionar, para ele postular um direito do cliente, ele tem que ter o mandato do cliente. E o mandato, ele é representado pela procuração, né? Pelo instrumento procuratório. Mas existem situações em que o cliente não tem como passar essa procuração para o advogado. Esse é um exemplo. Está fora, está no exterior. Como fazer? O cliente vai perder o seu direito? Não. Né? O advogado tem 15 dias para apresentar essa procuração. E esses 15 dias podem ser prorrogáveis por um igual período. Esta é a resposta correta. Letra C ali. Está lá no artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato. O que prova o mandato? Procuração. Né? O parágrafo primeiro já coloca lá. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Essa é a resposta certa. Então, são as 6 questões objetivas que nós tínhamos. Como vocês veem, quem estudou matou isso com maior tranquilidade. Aí nós temos 2 dissertativas. Vamos ver o que aconteceu com as dissertativas. A primeira questão dissertativa, que corresponde à 7ª, né? Caio, professor vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar em causa própria, pleiteando benefício tributário em face da União. Nos termos do Estatuto da OAB, é possível Caio advogar contra a União, uma vez que a Universidade Federal é que paga seus salários, e você precisava explicar. Tinha que responder sim ou não e explicar. Aí você tem que lembrar. Nós temos, no artigo 30, inciso 1, a proibição de que servidores da administração direta, indireta, fundacional, advogue, seja impedido de advogar contra a fazenda pública que paga os seus salários, né? Contra aquela entidade empregadora que paga os seus salários. Porém, existe uma exceção que está lá no parágrafo único do artigo 30, que é para os docentes dos cursos jurídicos, para os professores de cursos jurídicos. Então, a resposta seria mais ou menos assim. A pergunta é, se ele pode advogar? Sim. É possível, uma vez que os docentes, ou seja, professores dos cursos jurídicos, não se incluem nos impedimentos previstos no inciso 1 do artigo 30 do Estatuto. Né? Eles podem advogar até contra quem os paga. Apenas os docentes, ou seja, os professores dos cursos jurídicos. Então, se eu sou professor da UFMT,
do curso de Direito da UFMT, eu posso ingressar com ação contra o UFMT. Eu não estou impedido, porque eu sou professor do curso jurídico. Ok? Essa também não era difícil, né? E você não precisava citar artigo, tá? Bastava você responder dizendo que ele podia sim, porque o professor da área jurídica constitui uma exceção. Se você escreveu isso, não sabe citar o artigo tal, eu considerei certa, desde que você falasse que ele poderia sim, pelo fato de ser professor no curso jurídico. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas? De jeito nenhum, né? Não há dúvida? Vamos à última questão. Então, olhe bem, essa aí, infelizmente, muitos erraram porque não leram com atenção, gente. Olha aí. Oitava. O advogado Xisto de Souza encontra-se preso cautelarmente, ou seja, não transitou em julgado, ele está preso, saiu uma ordem de prisão para ele. Ele está em uma cela comum. Um advogado está preso numa cela comum, por força de decreto de prisão preventiva, proferida no âmbito da ação penal que responde por suposta prática reiterada de fraudes contra a Previdência. O advogado Xisto, o advogado de Xisto, requeriu ao magistrado que decretou a prisão a transferência do seu cliente para a sala de Estado-Maior. Como não havia sala de Estado-Maior disponível na localidade, aqui que está na pegadinha, ó, o magistrado determinou que Xisto deveria permanecer preso em cela comum até que houvesse uma sala de Estado-Maior disponível. Olha a decisão do juiz. O juiz falou, ó, não, ele vai ficar preso em cela comum até achar uma vaga para ele na sala do Estado-Maior. A pergunta era, o magistrado decidiu corretamente? Você tinha que dizer, primeiro, se decidiu ou não decidiu. O que vocês acham? Mantendo o advogado em cela comum, o magistrado decidiu corretamente? O que vocês acham? Claro que não. Claro que não. No caso aí, o magistrado não decidiu corretamente. Pois se não tem sala de Estado-Maior disponível, ele tem que conceder prisão domiciliar para o advogado. E muita gente falou que o juiz estava certo. Aí ficou errada a questão. Né? Porque o juiz estava errado. E aonde eu vou fundamentar? Eu não só coloquei o artigo aqui, mas coloquei uma decisão do tribunal. Vamos ver? Artigo 7º. São direitos do advogado. 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Lá no enunciado, estava dizendo que não tinha sala de Estado-Maior disponível. Então, o magistrado não tinha que mantê-lo numa cela comum, tinha que conceder prisão domiciliar. Está aqui no artigo 7º, inciso 5. E está aqui, né, um acórdão do tribunal falando a mesma coisa. Se não tem sala de Estado-Maior, na ausência, o advogado vai ficar em prisão domiciliar. Essa questão, muita gente respondeu sim, aí errou. Você está deixando o advogado preso em cela comum. Está louco? Né? Nós não podemos nunca ficar em cela comum. Se não tem sala de Estado-Maior, né? Manda nós para casa. Prisão domiciliar. Para quem cometeu algum delito. Tá? Ele está com prisão cautelar. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Essa era a nossa avaliação do primeiro bimestre. Olha que tranquilidade. Olha que tranquilidade. As notas, portanto, na sua grande maioria estão boas. Vou lançar agora lá no sistema para vocês, tá? Você pode abrir, tá lá no ar, você pode abrir sua prova, tá lá o resultado da prova.
Agora, a média geral, eu vou lançar daqui a pouco. Como vocês estão poucos aí, eu já vou até falar. Quer saber a média? A média não. A média da atividade avaliativa de vocês? Nada. Vocês vão já ver direto a média final, né? A média final. Mas todas notas muito boas, somente vocês que estão. Pois é, coloquei o X para em vez de colocar incorretamente, ficou corretamente. Eu vi lá, eu também falava, eu fiquei. Pois é, eu vi lá, falei, puxa vida, o Éder quer manter nós presos, poxa, para com isso. É louco. Se não tem sala de Estado Maior, manda nós para casa. Né? Ah, pai. Então tá, meus queridos. Estão todos aí, né? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E se tiver tudo ok, eu vou mudar lá para o sistema do Univago e vou lançar agora, para vocês já terem a média de vocês. Pode ser? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá? Isso aqui é para a gente tirar dúvida. Nós vamos já. Como vai ficar? Ah, prova do segundo bimestre. Deixa eu pegar meu celular aqui. Já tem data e tudo. Vou passar para vocês. Vocês viram que nós só fizemos 4 daquelas aulas, usamos 4, né? 4, 5 aulas. As outras 5 será a prova de segundo semestre. Deixa eu pegar, segundo bimestre, deixa eu pegar para vocês aqui. Eu vou mandar por escrito direitinho, mas já vou ler aqui para vocês que eu recebi da coordenação a data das provas. Só um minutinho, para vocês já ficarem sabendo. Tá? Epa. Vamos lá, docentes. Tá. Só um minutinho, já vou passar as datas para a gente ficar sabendo. Tá aqui. Prova do segundo bimestre. Nós, do quinto ao 10º semestre, que é o nosso caso, né? Nós estamos no sexto, a semana de prova nossa vai ser de 13 a 18 de julho. De 13 a 18 de julho. 13 é segunda, né? 14 é terça. 15 é quarta. Então, a semana de prova de julho é de 13 a 18, tá? De 13 a 18 serão nossas provas. Nós vamos fazer a atividade avaliativa, vou passar para vocês e aviso depois, mando no e-mail, e já marco o conteúdo da nossa prova do segundo bimestre. Perfeito? Esse conteúdo já está aí, vocês já viram. Nós vamos só tirar os que caíram no primeiro e só fazer o do segundo, de forma tranquila, nesse mesmo modelo que nós fizemos aqui, tá? Tudo bem? Então, provas do segundo bimestre, de 13 a 18 de julho. É a semana de prova do segundo bimestre, tá? Vocês anotem aí. Se, porventura, alguém ficar de PF, deixa eu ver se já tem a data da PF aqui, não minha, né? Vocês saíram bem no primeiro bimestre, segundo bimestre vai sair bem também. A PF vai ser de 21 a 27 de julho. 21 a 27 de julho. Perfeito? Mas isso eu vou mandar tudo escrito para vocês, tá? Então, o que interessa, de 13 a 18 de julho, nós temos a semana de segundo bimestre, tá? Então, boa noite, fique com Deus. Eu vou lançar agora a nota de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar para o WhatsApp, que eu estou aqui à disposição. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Tenham uma ótima semana. Cuidem-se, nós estamos passando por um momento difícil. Cuiabá, assim como Mato Grosso, está com o sistema de saúde congestionado, não se tem UTI, tem pessoas morrendo por falta de UTI. Vamos cuidar. Se não precisar sair, não saia. Se tiver que sair, tenha os cuidados, evite aglomeração, use máscara, mantenha as mãos sempre limpas, lavando-as com água e sabão ou com álcool em gel. Essa pandemia que aí está, esse vírus que aí está, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, eu tenho perdido muitos amigos mesmo, pessoas queridas que trabalharam comigo. Cada dia que eu abro o WhatsApp, eu vejo o Facebook, vendo pessoas que estão partindo.
E isso é muito triste. Então, vamos nos cuidar, tá? Isolamento, sair naquilo que for possível, até que descubra essa vacina, né? Então, vamos rezar para que essa vacina apareça logo e disponibilize para todos nós, mas até lá só existe uma forma: cuidado. E Cuiabá e Vazagrande está passando por momentos muito difíceis. Vocês, possivelmente, a partir de amanhã, nós teremos lockdown, né? O juizado está atendendo só virtual, tá, Wilson? O Wilson está me perguntando se o juizado da Fazenda Pública está atendendo. Só virtual, tá? Só virtual. Perfeito. Ok, um grande abraço e eu estou apenas mudando de aqui, passando para o lançamento das notas. Qualquer dúvida, mais uma vez, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou ligação. Boa noite e fique com Deus.